menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a última lição de Lucas 13 e nós vamos ler hoje o versículo 28 até o 30. E o texto diz assim: Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Interessante, né? A Bíblia diz aqui que haverá um momento em que Jesus fala de um momento tão cruel e tão dolorido que ele usa a expressão ranger de dentes. As pessoas de tão desesperadas de saberem que estão perdidas. Então Jesus usa essa expressão, haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse que acontecerá uma coisa interessante, que as pessoas verão ali Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas eles lançados fora. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre uma coisa importante. Tem algumas pessoas que dizem que no céu a gente não vai se conhecer, que você não vai conhecer as pessoas que você conviveu nessa terra, que lá cada um vai ter uma nova história, uma nova vida, uma nova aparência, então ninguém vai conhecer mais ninguém. Isso não é verdade, isso não procede, isso não é bíblico. A Bíblia é clara em dizer aqui que no céu nós vamos ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Então, as pessoas vão se conhecer, até porque não faz sentido, a Bíblia diz para nós termos esperanças de encontrarmos as pessoas que já morreram, se nós não vamos conhecê-las. Então você veja que isso não faz sentido. Quando alguém disser para você que no céu nós não vamos nos conhecer, isso não é verdade, não acredite. Agora, a lição mais importante dessa história que nós tiramos é que Jesus disse no verso 30 que haverá últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós com isso aqui? É que hoje existe uma grande quantidade de gente servindo a Deus, ou fingindo servir a Deus, que não estão com nada, sabe? Existe uma grande quantidade de cristãos de fachada. Gente que serve a Deus só de aparência. Gente que serve a Deus só na forma religiosa, mas na realidade não serve. Não são pessoas sinceras, não são pessoas dedicadas, não são pessoas que buscam um melhoramento de caráter e de ser. Elas são sempre, antes de ser cristãos eram mesquinhas e agora que são cristãos continuam sendo mesquinhas. Antes de serem cristãos eram mundanos, agora que são cristãos continuam sendo mundanos. Antes de serem cristãos eram todos sensuais e agora que são cristãos continuam esbanjando sensualidade. Antes de serem cristãos eram avarentos, agora que são cristãos continuam avarentos. Antes de serem cristãos gastavam com coisas necessárias, agora que é cristão continua gastando com coisas necessárias, mas arde a mão a hora de ajudar alguém, o necessitado, a hora de fazer uma cesta básica para alguém, a hora de pagar uma conta para alguém, a hora de construir uma igreja, aí reclama, mas gasta vários reais na satisfação do eu. Então, hoje existe uma grande quantidade de cristãos que é um bando de gente fingindo ser o que não é. E Jesus disse que algumas dessas pessoas, ou a grande maioria delas, uns vão se converter, graças a Deus. Uns vão cair em si e vão se converter. Mas uma grande quantidade delas vão abandonar a Deus. E vão dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu não sou isso aqui não. Eu sempre fingi ser uma coisa que eu não sou e quer saber de uma coisa? Eu não sou isso. E vai abandonar. E aí muitos que estão hoje fora da igreja, estão fora do plano de Deus, a gente vê e parece que estão perdidos, muitas destas pessoas vão vir para Deus. E vão vir com vontade. E vão vir com satisfação. Sabe por quê? Porque existe um monte de gente nesse mundo que, embora esteja vivendo uma vida aparentemente feliz, mas estão insatisfeitos, estão tristes, não encontram alegria em nada. Eles vivem uma vida de ilusão e queriam uma resposta. Mas como os cristãos não conseguem dar uma resposta à altura daquilo que eles queriam, eles ficam aí. Mas vai chegar um momento que o Espírito de Deus vai trabalhar mais intensamente na vida dessas pessoas. E essas que estão fora vão vir, e essas que estão dentro, muitos vão cair fora, e esses que estão fora vão entrar. Por isso Jesus disse que muitos dos primeiros serão os últimos,
e muitos dos últimos serão os primeiros. Sabe o que a gente leva a gente aqui a refletir e a analisar e a avaliar com muito cuidado? É que pode ser que nós hoje estejamos tomando o lugar de alguém que, se estivesse no nosso lugar, estaria fazendo um trabalho muito melhor que a gente. Pode ser que nós hoje estejamos tomando o lugar de alguém que, se estivesse no nosso lugar, estaria contribuindo muito mais para o Evangelho e para as coisas de Deus do que a gente. Então a pergunta que fica para mim e para você é: que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? Eu sou um cristão de fachada? Sou um cristão que vou para a igreja, coloco uma roupa bonita para ir para a igreja, mas continuo, como Jesus disse, um sepulcro caiado? Por fora bonito, mas por dentro um poço de coisa ruim? Ou eu sou alguém que tenho buscado melhorar a cada dia? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a buscarmos o nosso melhor e buscarmos um aperfeiçoamento de caráter em Deus.